E aí pessoal, eu Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para a gente continuar nossa discussão sobre a crise na Europa, né, do século XVII e as transformações que vão ocorrer na Europa ao longo desse período, né, e que vão ser sentidas, né, profundamente na América, né, principalmente nas colônias, e como isso afeta a relação das colônias com as suas metrópoles, bem também como é que isso afeta a disputa entre essas metrópoles lá na Europa, tá certo? Então a gente já começou, né, falou sobre o que é o absolutismo, como o absolutismo ele se estabiliza na Europa. E aí hoje a gente vai começar a discutir um pouco sobre o esgotamento, né, do mercantilismo e a relação entre as coroas europeias. E aí posteriormente a gente vai falar sobre a forma como isso vai ser sentido na América, né, seja com as invasões e também com as diversas revoltas que vão ocorrer ao longo do século XVII e, claro, né, lá principalmente no século XVIII. Como sempre, é importante fazer a leitura completa do capítulo. Anotem aquilo que for mais importante, né, para auxiliar na hora de resolver o TD. E as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder e aí a gente vai comentar, ok? Então vamos lá, para a gente poder seguir. Então, pessoal, a crise da Europa ela é marcada por vários fatores, né? E esses fatores eles vão se dar principalmente, né, em decorrência do aprofundamento, do esgotamento, vamos dizer assim, do mercantilismo, né? O mercantilismo que era vamos dizer assim, as práticas econômicas que surgiram ali na Europa de forma paralela ao avanço do absolutismo e que basicamente vai se caracterizar, né, por uma economia, né, os estados vão voltar suas economias e vão controlar essas economias para o fortalecimento das suas nações. Então, isso ainda lá no século XVI começava, né, vai ganhando forma, principalmente depois da expansão ultramarina, né? As nações elas vão começar a aplicar uma série de práticas, né, que inclusive é justamente isso que significa o mercantilismo, né? É uma série de práticas com o objetivo de fortalecer as suas economias. E aí quando eu falo essas práticas, eu estou falando de quê? De taxar, né, as mercadorias de importação. Então tudo aquilo que era importado geralmente tinham que pagar uma série de taxas. Os reis, né, as coroas, eles definiam, né, quem poderia comercializar com as suas colônias, né, os produtos que poderiam ser comercializados. Enfim, vão estabelecer uma série de monopólios, né, ou também chamados de exclusivos comerciais, que é justamente isso, né, o controle e a definição de um determinado comércio exclusivamente para uma nação ou para uma determinada colônia, né? Então, quer dizer, você vai ter o estabelecimento dessas medidas ainda no século XVI, só que, de acordo com que a expansão ultramarina vai angariando novas nações, né? Porque a priori a gente vai ter Portugal e Espanha, mas aí posteriormente vai ter a Holanda, vai ter a Inglaterra, a França entrando nessa disputa colonial. E aí essa entrada desses outros países, ele vai evidenciar um elemento, vamos dizer assim, crucial, né, que vai inclusive levar à queda do mercantilismo, que é a impossibilidade aí da concorrência, né, a incompatibilidade do mercantilismo com o avanço do capitalismo e com ele, né, a disputa pelos mercados. Então, muitas dessas guerras, dessas crises, elas vão se dar principalmente em decorrência da disputa de mercado, da disputa por novas colônias, né, do crescimento das rivalidades entre as nações europeias, seja pelas rotas comerciais, seja pelas colônias, seja pelo comércio, né, entre essas nações. Então, quer dizer, a partir daí você vai ter o desenvolvimento de uma série de guerras. Então, olha só, e aqui é importante destacar que a Holanda, né, a Holanda ela entra nessa corrida, e a Holanda é interessante porque
a Holanda ela conseguiu, vamos dizer assim, né, tornar-se independente e teve um crescimento muito rápido, muito acelerado no século XVI, se tornando, ainda no século XVI, quer dizer, vamos botar assim, no início do XVII, uma das mais desenvolvidas nações da Europa. Né? Amsterdã se tornou basicamente o principal centro comercial e financeiro da Europa, né? A partir do século XVII. Então, quer dizer, a Holanda ela entra na corrida, né, nessa disputa e fez e teve um peso, né, muito forte. Então, olha só, a Holanda, pessoal, ela fazia parte, na verdade, dos chamados Países Baixos. Os Países Baixos eram um conjunto de províncias que estavam sob domínio colonial da Espanha. Então, a Espanha ela dominava a região ali dos Países Baixos, e a região dos Países Baixos hoje compreende, né, o território ali que hoje é a Holanda e a Bélgica, né? Esses dois territórios antigamente eram chamados apenas de Países Baixos. Então, o que acontece? Por uma série de disputas religiosas, né, principalmente religiosas, né, a disputa entre católicos, no caso a Espanha, e os protestantes, principalmente os calvinistas holandeses, vai levar, né, vão agravar a crise que vinha crescendo entre a Espanha e a Holanda. A Espanha, enfim, né, enviou uma série de governantes autoritários, né, para governar as províncias lá na região do que hoje é a Holanda, e isso vai enfim, fomentar uma crise entre a Holanda e a Espanha, que em 1581 se materializa no rompimento, né, na declaração de independência da Holanda, né, das Províncias Unidas, né, das províncias do Norte, contra a Espanha. Então, assim, essa guerra duraria, né, bastante tempo, e a Holanda sairia vitoriosa, né? Mas para isso o negócio foi bem complicado. A ideia, né, era formar as províncias, né, elas vão se reunir e formar ali um conglomerado, inicialmente chamado de União de Utrecht, e aí depois República das Províncias Unidas, né? Por quê? Porque a região da Holanda ela se dividiu, né? Então uma parte das províncias se juntou para lutar contra a Espanha, e uma outra parte resolveu se render, né, enfim, jurar fidelidade ao rei Filipe II lá da Espanha, e aí fica tudo de boas. Inclusive cidades que até então eram dominadas pelos protestantes vão ser basicamente, né, restabelecido o catolicismo. Os judeus protestantes começam a ser expulsos dessas cidades, o que acaba levando muito deles para as províncias do norte, né, onde você tinha ali a liberdade religiosa. A guerra, olha aí, a guerra só chegaria ao fim em 1648. Enfim, houve tréguas entre Holanda e Espanha, né? Tréguas aí ao longo desse percurso, mas o fato é que a Holanda sai vitoriosa, e aí é reconhecida, né? A Holanda chega a pedir auxílio da França, da Inglaterra. A Inglaterra chega a auxiliar, né, a Holanda nessa guerra, e aí a Holanda sai vitoriosa em 1648 e aí se torna independente. Como eu falei, Amsterdã passa então a se tornar um dos centros principais da Europa, né, ao longo do século XVII. Tá? Aqui, eu falei. Então por isso, né, isso evidenciava muito, na verdade, do que a Holanda estava se tornando, o que ela iria se tornar lá no século XVII. Com a independência holandesa, pessoal, a Holanda começou, claro, né, a tentar expandir as suas fronteiras, a tentar angariar rotas comerciais, postos comerciais e também colônias. A gente vai ver que a Holanda fez uma série de investidas, né, de tentativas de estabelecer colônias. Isso basicamente em diversos locais da América, da África e também da Ásia. Tá? A gente vai ver isso quando a gente for falar mais sobre invasões holandesas. Mas o fato é que a Holanda, já em meados do século XVII, começa a tentar expandir a sua rede de influência comercial, e aí acaba entrando em guerra, né, com a Inglaterra, principalmente pelo domínio das rotas ali no Mar do Norte, né, no Mar
do Atlântico Norte, próximo ali à Inglaterra. A Inglaterra sai vitoriosa, né, da guerra, mas isso já representava as crises, né, que essas disputas comerciais elas levariam. Tá? A Holanda, então, é derrotada pela Inglaterra, que, de certa forma, né, vai, ao longo do século XVII e do XVIII, estabelecer uma certa supremacia, né, nos mares ali do norte. E aí, a Holanda, a Inglaterra, então, vencida a Holanda, a Inglaterra se volta contra a Espanha e vai, né, permanecer em uma guerra constante aí contra a Holanda até 1660. Então, você vai ver que qual o motivo dessas guerras? O principal, a disputa, né, mercantilista, a disputa por rotas comerciais, a disputa por terras. E isso vai também, né, essas guerras vão gerar gastos. Em ambas as situações, os conflitos eles acabavam se prolongando por muito tempo. Né? Dá pra ver aí, ó. Você vai ter guerras aí que vão durar. A guerra de independência é chamada também, no caso da independência da Holanda, é chamada de Guerra dos 80 anos. Né? Você vai ter a Holanda guerreando mesmo depois da sua independência, a Inglaterra, né? Disputando aí por 10, 15 anos. Então tudo isso vai fazer com que esses países acabassem gastando bastante nessas guerras, o que vai refletir profundamente internamente, né, na Europa e também lá nas suas colônias. Por quê? Simples. Se você tem um gasto, se essas coroas elas estão gastando muito dinheiro, né, para poder sustentar essas guerras, né, com equipamentos, né, com navios, com armas, com soldados, enfim, a forma que se tinha de cobrir esses gastos era criando novos impostos. Então, aumentavam os impostos que já existiam, criavam novos impostos e essas taxas vão cair sobre quem? Principalmente sobre a população dos reinos e, claro, principalmente sobre as colônias. Afinal de contas, dentro da lógica mercantilista, a colônia ela serve justamente para fortalecer, né, economicamente a sua metrópole. Então, isso vai gerar uma série de questionamentos por parte dos colonos, né, em relação a essas cobranças, a essas taxas que estão sendo impostas. Aqui é uma ilustração, né, do Jan Abraham Brestraten, que é a Batalha de Scheveningen, né, que é justamente ali no final da guerra, né, no final da guerra contra a Inglaterra, né, a Holanda e a Inglaterra. Tá? Pra frente, ó. Outra crise bastante particular desse período, e veja só que a gente está falando de eventos, né, de fatos, processos que são paralelos aqui, né? Então, a gente vê a União Ibérica, ela ocorre no mesmo momento em que está ocorrendo ali a independência da Holanda, né, dos Países Baixos e tudo mais. Então, o que foi a União Ibérica, pessoal? A União Ibérica, de maneira bem simples, né, foi o período em que Portugal e Espanha tiveram unificados sobre o mesmo rei, no caso aqui o Filipe II. Tá? Então o que acontece? O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele acabou morrendo numa batalha, né, contra os árabes muçulmanos e tudo mais, lá em 1578. E o Dom Sebastião, ele não deixou herdeiros, né? Então não havia ali diretamente, né, pela sucessão hereditária, ele não teria quem substituísse ele. Quem vai substituir ele aí é o Dom Henrique, né, o cardeal Dom Henrique, né, que pela linha de sucessão iria suceder aí, né, o Dom Sebastião. Só que o Dom Henrique ele já era muito idoso, ele tinha 70 anos quando ele assume o poder e ele morre 2 anos depois de assumir, né? Então, de 1578, ele governa entre 1578 e 1580. E aí, em 1580, ele morre novamente, levando, né, aprofundando a crise de sucessão. Se não tinha, nem os dois tinham deixado herdeiros para substituir o trono, então quem substituiria? É aí que você vai ter uma série de pretendentes que vão se propor e vão tentar reunir em torno de si nobres, senhores, né, duques, que justificassem ou que apoiassem a sua causa, já que não havia, né, uma definição de quem assumiria o trono. E aí você vai ter
parentes distantes, né, da casa real, tentando justificar o seu direito ao trono. E isso vai, claro, vai gerar disputa e, consequentemente, guerra, né? Dentro desse processo, a gente vai ter o Filipe II, né, que era descendente por parte de mãe da casa real portuguesa. E aí o Filipe II também, ele é o rei da Espanha, ele era rei da Espanha. Ele vai então se propor também para essa disputa do trono, né? E claro, né, ele acaba conseguindo reunir em torno de si um apoio bastante forte e ele consegue derrotar, né? Então ele reúne o exército espanhol, invade Portugal, derrota os outros pretendentes e, de certa forma ali, forçadamente, né, acaba aqui angariando o apoio dos nobres portugueses. E aí ele assume o governo da Espanha. Tá? Então a União Ibérica ela seria justamente esse período aí, ó. A União Ibérica foi o período em que Portugal e suas colônias ficaram sob domínio espanhol. Então o rei Filipe II ele vai estar no trono de Portugal e aí você vai ter a união, né, das duas coroas, a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Consequentemente, né, você vai ter uma aproximação das duas, claro, vai haver uma facilitação muito grande de comércio entre essas duas nações, a relação das suas colônias. Inclusive esse é um período em que o tratado, porque assim, a gente já sabe que o Tratado de Tordesilhas, que era aquele tratado que dividia as terras da América entre a parte portuguesa e a parte espanhola, já não era muito bem respeitado, nem pelos próprios portugueses e espanhóis, né? A gente sabe muito bem disso. Só que durante o período da União Ibérica isso vai ser ainda mais evidente. E aí o fluxo de migração aí, tanto para um lado como para o outro do Tratado de Tordesilhas, vai se tornar mais intenso. Isso é até um dos fatores que mostra como é que é o mapa do Brasil hoje, né? Se você pegar o mapa do Brasil hoje e comparar com o Tratado de Tordesilhas, você vai ver que numa determinada parte, também na região norte ali da Amazônia, então, o tratado ele acaba, quer dizer, o território brasileiro ele ultrapassa bastante o tratado. Isso é justamente referente ao período em que se vai ter essa migração aí de um lado para o outro, tal. Mas porém nem tudo são flores, né? Se a União Ibérica, né, facilitava a relação entre Portugal e Espanha, porque agora eram governados pelo mesmo rei, por outro, Portugal acaba por adquirir as dívidas, né? As dívidas que a Espanha havia contraído em decorrência das suas diversas guerras, né? E também acabava contraindo seus inimigos. Então, os inimigos da coroa espanhola passam também a ser inimigos da coroa portuguesa a partir da União Ibérica, né? E aí, antigos aliados portugueses rapidamente se convertem em inimigos. Exemplo maior disso, a Holanda, né? Então, a Holanda foi, né, durante a empreitada do açúcar aqui na colônia portuguesa, um elemento fundamental, porque a Holanda ajudou no beneficiamento, na distribuição, no refino do açúcar. Enfim, a Holanda participou de forma bastante ativa, né, juntamente com Portugal, na produção do açúcar. Com a União Ibérica, essa relação é rapidamente cortada. Por quê? Porque a Holanda era inimiga profunda aí, do caso da Espanha, tendo em vista que a Holanda foi uma colônia espanhola e agora era independente. Então, quer dizer, o Império Português ele acaba também contraindo não só as dívidas, mas também os inimigos da coroa espanhola. E isso vai enfraquecer Portugal, né, ao longo do século XVII, tá? Já que a União Ibérica só acaba lá em 1640, né, no período lá chamado de Restauração. Então, quer dizer, Portugal acaba sendo jogado aí, né, em todo esse turbilhão que a Espanha vivia lá no século XVII. E isso, pessoal, vai ter uma influência muito forte na colônia, né? Seja na administração colonial, né, na forma como a administração vai se dar durante o período da União Ibérica, seja também nas diversas invasões, e aí no caso entra em questão principalmente a invasão holandesa que vai ocorrer no Brasil desse período, né, na colônia desse período, tá? Então, aqui é o Dom Sebastião, tá? Inclusive é interessante porque a morte de Dom Sebastião ela foi um negócio tão assim que vai surgir lá em Portugal uma corrente religiosa, né, chamada de sebastianismo, né,
que havia, é porque vai haver a crença, né, de que o Dom Sebastião ele não morreu na guerra, né, ele teria sido arrebatado, vamos dizer assim, né, e enfim, que ele seria uma espécie de Messias, então ele voltaria, né, num determinado momento para poder preparar o povo para a vida no paraíso, e aí o sebastianismo vai crescer como uma espécie de religião popular e vai ganhar força lá em Portugal, chegando inclusive ao Brasil, né? Aqui no Brasil a gente vai ter um movimento que era o movimento do contestado, né? Que você vai ter uma forte presença desse sebastianismo. Tá? Vai ver isso aí, mais pra frente. Aqui o brasão, né, da União das Duas Coroas, então você vai ter elementos da coroa espanhola, né, e os elementos da coroa portuguesa dentro de um mesmo brasão, justamente para representar a união dos dois reinos, né, sobre o mesmo rei. Então é isso, né? Então, pessoal, aqui é mais uma introdução, né, para a gente ver aqui esse contexto, como é que está a Europa, o que está acontecendo, e aí na próxima aula a gente vai falar mais sobre as invasões, né, como é que acontece, como é que se dão as invasões holandesas no Brasil, né, e de certa forma, né, como é que a Holanda vai estabelecer o seu domínio comercial lá do século XVII, já que a Holanda foi uma das grandes nações, uma das nações mais fortes desse período, tá bom? Então, se tiver ficado alguma dúvida, manda para mim lá no Google Class, faz as anotações da aula, se for preciso, volta lá para o começo da aula de novo, assiste de novo, faz a anotação e faça uma leitura também do capítulo para ficar bem sólido, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.